Quais são os tipos de MBA? Quanto tempo dura um programa completo? Qual tipo de mestrado em business que melhor adequa ao seu perfil? Que tipo de visto você precisa para obter e fazer o seu MBA? Quer saber tudo isso e muito mais? Então venha voar com a gente, porque você está na Thunderbird. Olá, tudo bem? Um grande prazer estar com você hoje novamente aqui, falando um pouquinho sobre a sua futura carreira acadêmica nos Estados Unidos. Hoje, Kiko, a gente vai explicar um pouquinho sobre uma coisa que é extremamente importante, que é muito difícil de entender lá, estando no Brasil, como é que funciona esse mercado, são quais são os tipos de MBA, de mestrado em business, que você pode encontrar aqui nos Estados Unidos. O primeiro modelo de mestrado em business, MBA, que nós temos por aqui, conhecido é o Accelerated MBA, que é o MBA acelerado. O que é isso, Kiko? Então, isso é importante você entender, que até o Minas falou que é meio complicado, que você vai entrar, vai começar a procurar as escolas lá, e daí vai estar escrito assim, MBA acelerado? Não, não vai estar escrito isso. Mas quais são as características? O MBA acelerado é um MBA normal nos Estados Unidos, a gente fala que é um programa de 2 anos. O que eles fazem? Eles pegam esses 2 anos e eles compactuam em 1 ano. Então, você diminui a incidência de férias lá de 30 dias que você tem entre os quarters, né? E você acaba tendo aí, terminou na sexta, começa a estudar de novo na segunda. Não tem spring break. Não tem spring. Não tem férias de verão. Não tem férias de verão. Você vê muito, é muito comum você ver isso, aqueles profissionais que não querem ficar 2 anos fora do mercado de trabalho. Full time. Eles acabam estudando ali durante 1 ano. Ele é durante o dia. Ele é durante o dia, então vai estudar o dia inteiro, Minas. O dia inteiro. Mas existe um ponto muito importante para você poder visualizar. Ah, eu queria fazer isso porque eu quero ficar 1 ano só e voltar para o meu país. E voltar para o meu país. É um formato interessante. É interessante por quê, Minas? Porque muito rápido você volta, né, volta para o teu emprego, você volta para a tua vida. Exatamente. Então, ou seja, a tua expectativa é que você volte. Por que é importante você linkar isso com a questão de você, de repente, você vai voltar para o seu país? Porque existe a possibilidade no meio do programa de você fazer um internship, que a gente vai falar, um estágio, que a gente vai falar com mais propriedade em um episódio específico, mas esse MBA, ele não dá, esse acelerado, não dá a oportunidade de você trabalhar ali no meio. Estágio, porque você simplesmente é 1 ano sem parar e vai embora. Então, ele pode ser considerado um ponto negativo, porque, querendo ou não, você deixa de ter oportunidade nesse ponto, tá? Não que seja negativo o MBA. Mas pode ser considerado nesse ponto se você eventualmente quiser trabalhar. Você pode fazer um OPT, que é 1 ano de trabalho depois. Mas como você não fez o estágio, você diminui a chance de empregabilidade, porque você não teve essa experiência profissional que é importante. Não significa que você não significaria que você não conseguiria um emprego aqui nos Estados Unidos depois, mas você pede a oportunidade de fazer esse internship. O internship é extremamente importante, a gente vai ter um episódio só falando do internship, é importante como você linka o internship com o full time aqui. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Mas daí você também vai lá no website e você vai procurar lá aquele MBA online. O que seria esse MBA online? Isso é bem conhecido do nosso público, porque no Brasil tem bastante já, né? Você acha MBA online com muita tranquilidade. Aquele que você 100% está fora da sala de aula. Esse MBA te dá visto, Minas? Para quem quer, você pode fazer MBA online nos Estados Unidos, mas estando no Brasil. Você pode do Brasil fazer aqui, aí você vem para a tua graduação, digamos assim, né? Mas esse MBA não te dá visto de estudante. Você não tem como assim, não, vou fazer MBA online nos Estados Unidos, que eu não preciso ir para a sala de aula e vou morar nos Estados Unidos. Então, chance porque não vai a diferença, o Accelerate, né, eu acho que talvez eu não deixei claro aqui, o acelerado, ele te dá visto. Dá visto de estudante, você vai estar aqui full time, né? Entendi. Por 1 ano. E o online, ele não te dá visto? Não te dá visto porque você tem que ficar fazendo de casa, então não tem necessidade de você estar aqui. Perfeito. Tá? O outro é o Distance Learning MBA, que não dá visto de estudante, que é aquele, Kiko, que você mescla online e algumas vezes por semana, por mês, você tem class. Que é aqueles programas que você tem lá, assim, rotations, cada 3 meses você tem que vir ficar 10 dias. Ou uma semana inteira. Ou uma semana inteira. Exatamente. Então, ele tem uma mescla entre um online e, de vez em quando, ele tem algumas coisas presenciais. O que tem que combinar, né? A empresa que você estiver trabalhando vai ter que te deixar um período maior para você lá. Você vai ter esses encontros, que podem ser encontros de final de semana, mas que acabam atingindo aí 2 ou 3 dias a mais durante a semana, e o tempo também da viagem. E esse MBA, ele é uma boa opção para aqueles que querem continuar no seu país, né, e poder pegar essa graduação fora nos Estados Unidos, mas esse também é um MBA que não existe visto para isso. Exatamente. Tá? Você tem com um B1, B2 para você entrar para participar ali, mas você não precisa de visto, porque você vai ficar bem pouco tempo no país.
E daí a gente pula para uma outra categoria que a gente chama dos MBAs executivos. Que são esses O MBAs? Executive MBA é um tipo de MBA bastante desejado e respeitado aqui nos Estados Unidos. Ele é, Kiko, quase que ele é a cada 2 semanas. Aula aqueles, no Brasil tem esse formato, né? A cada 2 semanas você vai lá, passa o fim de semana tendo aula. Mais ou menos assim. Eventualmente, os executivos MBA, você pode ter muita aula online também. Mas a diferença aqui nos Estados Unidos, por exemplo, entre o MBA online e o Executive, é que o online, você pode ser, digamos, você não precisa ter experiência de trabalho. Para você ir para um MBA executivo, a média de experiência de mercado é de 12, você vai encontrar MBAs com média de até 18 anos de experiência. Então, você é um pessoal sênior. Se você, por exemplo, é recém-formado, tem 1, 2 anos, você provavelmente não vai ser aceito no Executivo MBA. E o que vale a pena entender é que quando a gente fala que é um MBA executivo, não significa porque ele é no final de semana, que normalmente é sexta, sábado e é parcial no domingo, não significa que ele é fácil, tá? Ele é tão duro quanto um MBA full-time. E o professor não vai aliviar só porque você está trabalhando, estudando, tem a sua vida. Ele é um MBA complicado. E te dá visto esse MBA? Não, também não dá visto. O Executivo MBA é um visto, você precisa fazer 6 créditos, pelo menos, para ter direito a visto de estudante, e o Executivo MBA você não consegue. Entendi. O outro tipo de visto também, outro tipo de MBA que existe, mestrado em Business, é o Professional MBA. E por que é importante a gente entender a diferença do Executivo e Professional? Professional é aquele que você estuda à noite, durante a noite da semana. E trabalha de dia se você morar, se você for americano, ou se você for um residente. E por que nós estamos comentando aqui? Porque você vai entrar aí no website, vai procurar e diz, mas isso aqui é à noite, eu posso trabalhar durante o dia. Não, você não vai poder trabalhar durante o dia, durante aquele período. Existem exceções, são muito raras de uma MBA que você vai fazer à noite e está livre durante o dia, muito raro. Né? E isso é importante que o Minas falou que é muito raro, por quê? Porque nessa condição de um MBA Professional, ele não te dá a possibilidade de ter um visto. Em alguns casos bem raros, você tem um MBA que você porque eles escolheram que fosse à noite e que te dá a oportunidade de você ter visto. Via de regra, instituição de reputação não tem MBA à noite, com visto de estudante. Ok? Instituição de reputação tem MBA à noite para os nativos, para os americanos, para quem é mesmo internacional, mas que já tem um visto, por exemplo, eu estou aqui com visto de trabalho, então eu vou fazer um MBA à noite. Então, assim, se você encontrar um MBA noturno, que te dê visto de estudante, via de regra, instituições menores, muito pequenas, que não têm muita reputação. E por último, daí nós temos o Full-Time MBA, Kiko. O MBA Full-Time é o mais conhecido por todo mundo, é aquele que você vai vir para cá, você vai estudar o dia inteiro, você vai ter um monte de atividade para fazer com o pessoal do seu grupo, e é aquele que vem com visto de estudante, é aquele que você vem com o propósito de estudar, é aquele que você vai varar a noite estudando. Mas você vai ter um breakzinho no summer, né? Você vai ter um breakzinho no summer, que é o que a gente fala, a possibilidade dessa estratégia de você conseguir um trabalho que a gente chama de internship, que é um estágio remunerado. Aí você vai buscar isso como uma estratégia para você conseguir futuramente um emprego, seja no país com aquela companhia, ou seja também voltando para o seu país com aquela companhia. Exatamente. Você trabalha. A gente vai falar sobre estágio, aqui um episódio sobre estágio, mas ele é extremamente importante se você tem a perspectiva de ter um trabalho, uma carreira nos Estados Unidos, porque o summer é o momento que você vai se expor no mercado. A gente quis colocar, claro, todos esses tipos de MBA, mas no final, aquele que é conhecido quando a gente está no Brasil, quero fazer um MBA nos Estados Unidos. É esse principalmente que nós falamos por último, que é o Full-Time MBA. Normalmente são programas entre 18 a 24 meses, na sua grande maioria por 24 meses. Mas nós temos muitos alunos aqui da escola, Kiko, que estão no Brasil e fazem online. Né? Muitos que fazem o executivo. Eventualmente, quando tem os eventos do executivo aqui, Kiko, que a gente passa, a gente vê os grupinhos de brasileiros, a gente para e conversa, os brasileiros vêm a cada 3 meses, tem uma aulinha aqui e tal. O que a gente precisa entender é qual que é o propósito do MBA. Então, assim, o MBA online que a gente percebe, ou o executivo, né, tem, assim, no caso do executivo, a gente realmente tem muitos brasileiros que vêm para cá, porque o foco é a empresa está pagando para esse cidadão vir para cá, ou que ele precisa incrementar mais. Ou ele não quer, ele já está numa situação interessante, ele não quer abandonar a carreira. Normalmente a gente vê pessoas com mais maturidade de background para poder estar fazendo esse tipo de curso. Okay? A gente espera ter esclarecido um pouquinho para você, um pouquinho a respeito desse mundo de mestrado em business nos Estados Unidos. Tem muita variação, é complexo comparado com o nosso. Se você tiver dúvidas, escreve para a gente manda e-mail, se quiser ligar, a gente também depois marca um WhatsApp aí, bate um papo.
e vai poder aí tirar as dúvidas, não importa onde você vai estudar, mesmo que você esteja pensando em fazer um curso diferente, fala com a gente vai ter o maior prazer em conversar para ajudar você a entender qual é o melhor tipo de programa para a tua experiência profissional e para o momento da sua vida. Na semana que vem a gente vai estar de volta, Kiko, falando sobre mais coisas a respeito da preparação acadêmica e vantagem em se fazer um mestrado em Business, um MBA nos Estados Unidos. Subscreve o nosso canal. Obrigado por estar com a gente e na semana que vem a gente fala de novo. Um grande abraço, até mais. Tchau.